Capítulo 27. Carta. E foi assim que saí em busca de um milagre, mas acabei me encontrando com o demônio. Observando os arfrescos no teto abobadado da pequena capela, Marina se perguntava se um dia tornaria a sentir o traseiro. A dormência começava a se espalhar pelas pernas agora. Remexendo-se no banco duro, bufou na tentativa de alertar a irmã de que era hora de partir. Paciência e seu nome estavam em lados opostos no dicionário. No entanto, Ana Lu a ignorou e continuou ajoelhada diante do altar, rolando as bolotas de pérola por entre os dedos. O súbito ataque de fé da irmã começava a irritá-la. Está bem, sua fonte de irritação tinha outras origens. O choro da mãe, a apreensão do pai, o Sr. Edgar e seu ataque inoportuno. Especialmente para o Sr. Edgar. Pobrezinho, tratou de adicionar, fazendo o sinal da cruz. Quanto tempo ela deveria esperar até ser educado terminar o compromisso? Acabar com o noivado enquanto o Sr. Edgar estivesse doente soaria cruel demais. Sobretudo porque Diogo não a tratava com nada além de cortesia e adoração. No sábado, Sam afirmara não ter encontrado nada grave durante o exame. O desmaio podia ter sido uma simples queda de pressão. Nina passara todo o domingo e madrugada anterior refletindo sobre o assunto e concluiu que 2 dias eram mais que o bastante. Não que ela estivesse ansiosa para partir o coração de um bom homem como Diogo. Não queria magoá-lo, porém o beijo na biblioteca estava marcado a ferro em sua mente, em seu corpo, pior ainda, em seu coração. Passando uma das pernas sob os quadris, ela suspirou, desalentada. Não devia pensar em Sam e seus beijos, mesmo depois de falar com Diogo. Afinal, ele ia se casar com Sally. A reação dele ao beijo não deixara margem para fantasias. Samuel não sentira a coisa, apenas desgosto. Por isso ela precisava se manter longe dele tanto quanto pudesse. Sua mente e coração faziam barulho demais. Havia uma boa chance de fazer algo ridículo, estúpido, caso encontrasse o melhor amigo. Ainda mais estúpido, isto é. Também tinha certeza do que Sam diria, e não suportaria ouvi-lo afirmar em voz alta que aquele beijo perfeito não passara de um momento de fraqueza. Ana Lu, quanto mais pretende rezar, sua paciência chegou ao limite. Shhh! Estou quase terminando o rosário. Bufando para não praguejar dentro da capela, piscou ao ver uma sombra se alongar pelo piso decorado, os passos firmes ecoando pela igreja vazia. Pensou que pudesse ser Padre Antônio ou outro fiel, mas as botas pretas lustrosas pararam ao seu lado. Nina ergueu o rosto e seu coração disparou. Sam! Desculpe-me pelo atraso. Se sentou ao lado dela, botando a Lise entre eles. O Sr. Edgar me tomou mais tempo do que previ. Ela pensou em explicar que não estava atrasado, pois não haviam combinado um encontro. Mas estar tão perto dele outra vez, sentir seu perfume e calor, teve que se sentar sob as mãos para se impedir de tocá-lo. Como ele está? Tentou manter o tom sereno. Melhor do que eu esperava.
um pouco agitado, mas não encontrei nenhuma enfermidade ao examiná-lo ainda há pouco. Por sorte, o desmaio não passou de um susto. Então ela poderia ir adiante com o fim do compromisso. Soltou um longo suspiro. Não sabe como fico aliviada ao ouvir isso. O silêncio esmagador a fez desdobrar a perna e depois cruzá-la. Seu melhor amigo também parecia incomodado, olhar nas costas de Ana, que, finalmente terminou suas orações. Samuel! A irmã meio sorriu, meio corou, e lá estava outra vez, aquele brilho de diamantes no rosto de Ana Laura. Nina precisava se lembrar de indagar Samuel a respeito da existência de doenças relacionadas aos humores. Ana Lu andava oscilando entre a alegria plena e a mais absoluta apreensão naquela manhã. Ah, Sam, que bom encontrá-lo. Ana abriu a bolsinha para guardar o rosário. Eu prometi acompanhar minha irmã à casa dos Fontes, mas havia esquecido que garantia da Milola que visitaria o Sr. Marques todos os dias até que ele tome e retorne da lua de mel. Você está muito ocupado? Poderia assumir meu lugar? Por que Ana parecia a ponto de cair desmaiada? Não preciso de companhia. Nina se apressou, incomodada. Ninguém vai mudar os planos por mim. Você é o meu plano, Nina. O primo sorriu. E realmente deveria, porque a maneira como ele a admirava a fez se sentir a coisa mais espetacular que já pisou nesta terra. Mas então o semblante estava grave ao dizer: eu pensei que poderíamos conversar em um local mais confortável. Metade dela estava desesperada para continuar junto dele, ouvir sua voz. A outra estava apavorada com a ideia de ficarem a sós e de querer beijá-lo outra vez. Era mais inteligente evitar a tentação. Já havia posto a amizade deles em risco antes. Bastava. Por isso ficou muito surpresa quando sua boca se moveu por vontade própria e respondeu: é melhor que esteja pensando em um lugar mais interessante que a confeitaria. O sorriso que Sam lhe produziu uma pequena pirueta em seu peito. Não se preocupe, a confeitaria nem passou pela minha mente. Um pouco tarde, Marina percebeu que eles eram motivos de uma observação quase clínica. Ana Laura tentou disfarçar o interesse de súbito, desviando o assunto e inquirindo sobre a saúde do Sr. Edgar. Ao ouvir a boa notícia, prometeu esperar por Nina no consultório, após a visita ao mordomo do Zamina. E praticamente correu porta fora da capela. Então só restavam Marina e Sam, e a inquietude que agitava o ar ao redor deles. Deixaram a igrejinha em um clima desconfortável, caminhando até o final da praça, onde ele deixara a montaria. Seu amigo quis saber onde estava Mora, e quando ela contou que haviam usado a carruagem para ir à vila, ele logo compreendeu o motivo. Ana beliscou o lábio inferior, pensativo. Tudo bem, meu pai não vai se incomodar se pegarmos o cavalo dele. Enquanto seguiam para o consultório, o silêncio inquietante e eletrizante, o ar ao redor deles, Marina ficou sem graça ao cruzarem com o mordomo dos Fontes. Ela o cumprimentou educadamente e, em resposta, recebeu um par de sobrancelhas contraídas e uma mesura ligeira. Se convencia de que não fazia nada de errado, nem tinha coisa alguma a esconder. Afinal, Samuel era seu primo, ora essa.
Lucas ficou mais do que contente ao oferecer seu cavalo à sobrinha, e então Sam a guiou para a estrada. Curiosa, tentou adivinhar para onde Samuel a levava. A cidade era seu palpite. No entanto, na metade do caminho, ele tomou a pequena entrada da taberna de beira de estrada. Uma leve euforia sacudiu o estômago dela. Nina sempre observava o local ao passar por aquele caminho, mas nunca se atrevera a entrar ali sozinha, e Ana Lúcia se recusava a acompanhá-la. Interessante bastante? Samuel desceu do cavalo colorado e não se ofereceu para ajudá-la. Ele a conhecia bem bastante para não ofendê-la com tal atitude. Ajeitando a bolsinha na cintura, ela examinou a fachada desgastada e deprimente e se esforçou para esconder o entusiasmo. Do lado de fora, pelo menos, precisa entrar para formar uma opinião. E lá dentro era ainda mais excitante. O cheiro de gordura impregnado em cada canto. Cavalheiros se empoleirando ao redor das mesas. Alguns liam o periódico, se arriscavam no dominó e outros apenas bebiam. 2 guardas discutiam sobre uma corrida perto da porta. Outros 3 rodeavam a longa mesa de madeira, forrada de veludo verde, onde 2 sujeitos empurravam com tacos finos e longos as bolas de madeira para dentro do buraco. As únicas damas presentes eram Nina e as mulheres de avental circulando pelo salão. Uma delas os levou a uma mesa sob uma janela fosca de gordura. Todo galante, Sam sorriu de leve ao afastar a cadeira para que Nina se acomodasse. São novos por aqui? A jovem com o cabelo oculto por uma touca branca bateu as pestanas para Samuel. Pode-se dizer que sim. Ele deu aquele seu sorriso que ofuscava o sol e a moça tocou o pescoço corada. Nina bufou alto o suficiente para que a garçonete recuperasse o foco e anotasse o pedido. Então foi assim que ele deixou Meia-Lão desapaixonada. Ela pensou, azeda, ao ficarem sozinhos. Eu nunca deixei Meia-Lão desapaixonada, Nina. Ele baixou as sobrancelhas. Ora essa, ela havia dito em voz alta? Desculpando-se com um dar de ombros, fingiu admirar a mesa verde e o poc-poc que as bolas produziam. Pelo canto do olho, viu um ar de nostalgia covar o cantinho da boca ao observar a vidraça encardida. Sabia que foi nesta mesma mesa que Lucas, Elise e eu nos sentamos na primeira vez que viemos à taberna? Eu me senti muito culpado naquele dia. Balançou a cabeça rindo. Não consegui comer tudo o que Lucas pediu. Marina riu de leve. Eu me lembro. Você se queixou disso por vários dias. E como poderia não reclamar? Era comida boa, indo para o lixo. Lembro de brincar bem ali. Apontou para a árvore grande da casa cinzenta. Então a diversão foi morrendo conforme o olhar de Topázio perdia o foco. Naquela época, tudo o que eu queria era ter a chance de continuar com eles. Pela primeira vez, alguém me olhava e via. Bom, me via. A surpresa fez piscar. Samuel raramente falava da parte mais cruel da sua infância. Não foi a primeira vez. Ela corrigiu delicadamente. Seus pais biológicos deviam olhá-lo da mesma maneira.
senão com ainda mais encanto. Talvez, não me recordo muito deles. Ele fitou as mãos unidas sobre o tampo. Quase nada, na verdade. Gostaria de me lembrar mais, de ter guardado uma parte da minha própria história. A urgência de tocar o melhor amigo, oferecer conforto, preencher aquele vazio dentro dele, a deixou trêmula. Em vez disso, Marina tinha sérias dúvidas quanto ao autocontrole. Seguiu uma estratégia que sempre funcionava entre eles. Bem, tenho certeza de que sua mãe tinha o mesmo olhar abobalhado da tia Elisa. Você devia ter sido um bebezinho fofo. Você ainda é fofo. O comentário provocou o efeito desejado. Sam ficou revoltado. Fofo! Repetiu com uma careta desgostosa. Tudo que um homem deseja ouvir de uma mulher. O que tem de errado em ser fofo? Recostando-se na cadeira, ele lhe dirigiu um olhar enviesado. Marina, bebês raposas são fofos. Bebês carecas e banguelas também. E gatinhos e cachorrinhos e qualquer outra coisa crescida de inho, enfatizou com um muxoxo. Fofo. Continuou não compreendendo seu argumento. Eu gosto de bebês raposas, gatinhos e cachorrinhos e cabrinhas. Sabia que eu sempre quis ter uma? Aborrecido, ele encarou o teto, oferecendo a ela uma bela visão do pescoço. Nina nunca havia percebido como essa parte da anatomia era bela. Largo, longo, com o pomo imponente sombreando a base. Ela queria muito pressionar os lábios naquele ponto e lamber todo o comprimento. Quem sabe até mordiscar o cantinho do queixo e... Ele se endireitou na cadeira e a flagrou olhando. Corada, Nina se concentrou no nó escuro no tampo da madeira. As bebidas chegaram, e por um momento ela teve esperança de que o clima descontraído pudesse retornar. Isso porque não conhecia os planos de Sam. Marina, sobre o casamento de Tommy, a voz dele diminuiu algumas oitavas, a cadeira estalando à medida que se remexia, como se o assento estivesse cheio de escorpiões. Por favor, Sam, não. Ela atravessou, ainda encarando a mesa. Eu sei o que vai dizer. Não é preciso. O que aconteceu na biblioteca dos Amina foi um momento de delírio entre duas pessoas alteradas por uma acalorada discussão. Não foi a primeira vez que cruzamos esse limite. Ou que eu cruzei, pelo menos. Atreveu-se a espiá-lo, mas não conseguiu decifrá-lo. Sua expressão não devolvia nada. Era isso que pretendia me falar, não? É o que você queria que fosse? Não. Ela queria ouvi-lo afirmar que o beijo o afetara de todas as maneiras, que também desejava beijá-la novamente, pois precisava dela mais que de ar. No entanto, mesmo que não houvesse um rubi do tamanho de uma cereja em seu anular, ainda existia Sally. Por isso, apanhando a caneca de cerveja, ela murmurou: não quero que as coisas fiquem estranhas entre nós. E não ficarão, prometo. Ele assentiu uma vez, sério. Agora, como um pouco antes de beber, você nunca teve grande tolerância ao álcool. Sim, doutor, zombou, mas beliscou um pedaço de pão e o raspou na manteiga.
Comeram em silêncio por algum tempo, e ela o evitou o melhor que pôde, distraindo-se com a mesa verde e as bolas de madeira barulhentas. Sam notou seu interesse. Se chama snooker, ele explicou. É muito popular na Inglaterra. Já experimentou? Ah, sim. Madame Georgette tinha uma dessas no ateliê. Caçou. Você vai gostar. Ele empurrou a cadeira para trás. Venha, vou te mostrar. Pegando-a pela mão, Samuel a levou para assistir mais de perto a partida dos cavalheiros, explicando as regras. Quando a dupla deu o jogo por terminado, Sam apanhou os tacos, estendendo um deles para ela. Marina tremia de excitação enquanto seu melhor amigo se debruçava sobre a mesa acarpetada para organizar as bolas em uma espécie de triângulo. Ele deu as primeiras tacadas, certeiro e preciso, como ela sabia que seria. Seus movimentos não foram tão graciosos como os dele, muito menos precisos, e não chegou nem perto de atingir a bola. Mas aos poucos, seguindo as instruções de Sam, Nina foi pegando o jeito. Talvez porque ele tivesse rido mais que todo o tempo condensado desde que retornara ao Brasil. Talvez porque as coisas voltavam a ser como eram antes dele partir. Fácil e imprescindível, como respirar. Ela mesma se flagrou às gargalhadas. A cada tacada tosca, a cada vez que mandava a bola branca para fora da mesa, naturalmente não ofereceu um desafio a Sam, mas o resultado que ele anotava na lousa pendurada na parede não era o que garantia a vitória. Fazê-lo rir era. Só percebeu que a clientela se aproximara para observá-los quando ela, enfim, acertou uma das bolas no buraco, e um grito coletivo a sobressaltou. Até que, enfim, podemos deduzir que a pontaria dos Clark não passa de um mito, afinal, alguém disse. Ela ainda ria ao deixarem a taverna um pouco mais tarde e tomarem o rumo de casa. Não foi tão mal para uma primeira vez. Sam segurava as rédeas curtas, mantendo um trote suave, sem pressa. Sam, eu acertei o pé de um senhor com a bola e o joelho de outro com bastão. Ainda assim, espero voltar um dia e atormentar meus pais para ter uma mesa dessas em casa. Não deveria dizer atormentar seu noivo? Não terei mais um noivo. Ela quase deixou escapar, mas tratou de engolir as palavras que fariam Samuel se sentir culpado. Estava certa de que ele se atormentaria por ter retribuído o beijo. Em vez de responder, ela encurtou as rédeas e se inclinou ligeiramente sobre o pescoço da montaria do tio. Não posso não ter vencido você no snooker, mas ainda ganho numa corrida. Não sei se é boa ideia. Ele enrolou as guias em uma das mãos. Você bebeu um bocado. Quer dizer que Londres o fez perder a prática e o deixou molenga, não é? Veja bem, é muito difícil conciliar os estudos com o lazer e outras. Já! Ele disparou sem aviso. Trapaceiro! Descolando-se da cela para evitar o impacto, Marina travou as pernas ao redor do animal, mantendo a mesma inclinação que o pescoço largo e comprido, e saiu no encalço do melhor amigo.
não conseguiu se impedir de abrir um largo sorriso. Não era apenas o vento batendo no rosto, a paisagem passando apressada. Estava aproveitando o momento sem pensar na chegada, pertencendo a um conjunto, a Amazônia animal. Uma poesia escrita com galopes e trotes. Aquele que era seu lugar seguro. Sobre a cela conseguia deixar o mundo todo para trás. Só encontrara a mesma proteção, a sensação de pertencimento nos braços do homem poucos metros à frente. Não por muito tempo, ela se inclinou mais, pareando os cavalos. Já podia avistar as primeiras casas nos arredores da vila. É o melhor que consegue fazer? Gritou ele. Trapacear? Cada um luta com as armas de que dispõe. Você não vai me deixar esquecer se eu não chegar na frente. Não vou mesmo. Deu um sorriso radiante. Um tanto abobalhado, Samuel piscou algumas vezes, as guias escorregando por entre os dedos. Samuel, cuidado! Ela exclamou ao ver as rédeas dele escorregarem pelas pernas e o cavalo mudar de curso, abruptamente em uma curva muito fechada. Sam! Mas já não havia tempo. O primo voou por alguns metros antes de aterrissar na grama alta e rolar. Assustada, Nina deu o comando ao cavalo do tio e saltou antes que ele chegasse a parar. Erguendo as saias, na pressa de acudir ao melhor amigo, afundou os joelhos na grama e o ajudou a se virar, tateando o tórax à procura de ossos quebrados. Ignorou da melhor maneira que pôde como sua pele ganhava vida, ardia, queimava, exigia mais ao senti-lo sob as pontas dos dedos. Ao se dar por satisfeito com o exame, soltou uma longa respiração. Não parece ter quebrado nada. Bateu a cabeça? Machucou alguma coisa? Além do meu orgulho? Creio que não. Espalmando uma das coxas, ele se sentou e gemeu. Ou talvez tenha. É possível fraturar o traseiro? Porque acho que não vou conseguir me sentar pelo restante da semana. Se ele podia brincar, então não havia nada grave. Ela soltou um pesado suspiro. É o que acontece quando você é descuidado. Ela o fulminou. O que deu em você para soltar as rédeas daquela forma? Meu coração parou de bater ao vê-lo cair. Temi que fosse quebrar o pescoço. Com uma careta, ele massageou a parte baixa das costas. Não seria má ideia no momento. Havia esquecido como um tombo pode doer. Desceu a mão para o traseiro. A preocupação retornou e ela o segurou pelos ombros, tentando girá-lo. Naturalmente, Samuel ofereceu resistência, encarando-a sem entender. Vire-se, por favor, pediu ela. Me deixe dar uma olhada no seu traseiro. Absolutamente não. Ela empurrou as mãos dele. Já sofri humilhação suficiente por um dia. Ora, o doutor Samuel de Castro Soares estava corando. Você pode ter se machucado de verdade, Sam. Foi só a pancada. Pescou algumas folhas que haviam se enroscado no cabelo. Depois espanou outras do paletó. Eu sou o médico. Lembra-se? Sim, também me lembro de que você preferia mancar a semana inteira, admitir que tinha machucado. E pelo jeito isso não mudou.
Plantando as mãos na lateral da perna do melhor amigo, ela começou a empurrá-lo para o lado. Não foi tão fácil quanto antigamente. Havia muito mais de Sam agora. Ele pesava o mesmo que um cavalo e resistia feito a um. Sem que jamais entendesse como aconteceu, Marina de repente tinha as costas pressionadas contra a grama, o corpo pesado do primo mantendo-a no lugar. Pronto, agora me escute, ele murmurou impaciente. Não fique preocupada comigo. Eu e meu traseiro estamos bem. Por isso, eu gostaria muito que você parasse de pensar na minha. Então, deve ter se dado conta de que estavam unidos dos tornozelos ao peito, pois as pupilas se expandiram ao se prenderem nos lábios inferior dela. A respiração de Marina voou, o peito subindo e descendo no ritmo do galope de sua pulsação. O fio invisível que sempre existira entre eles os costurou em um nó apertado, envolvendo-os em um manto, enevoando o restante do mundo, até tudo se resumir a eles dois. Até o mundo dela se resumir a Samuel. Me beije, Sam. Seu coração implorou. Por favor, me beije, como se realmente pudesse ouvi-lo. A seu coração, Samuel mergulhou em sua boca. Nina começou a queimar, realmente queimar, a mente espiralando a toda velocidade com a necessidade de estar ainda mais perto, se deixar sugar para dentro dele, fazer parte de Samuel, como ele parecia se encorpar aos seus suspiros, células, o pulso de seu coração. Por isso se agarrou ao pescoço dele. Prendeu as pernas ao redor da cintura estreita e se espremeu contra o corpo maciço e quente. Sam deixou escapar um gemido grave, rouco, e intensificou o beijo com tanta vontade que ela estava certa de que sua silhueta ficaria estampada na grama. Inebriada, todos os pensamentos dela se reduziram a poeira brilhante, ao sentir aquela parte dele rija como granito, pressionando-a no ponto exato em que ela... Ah, céus! Nina gemeu baixinho, tentando sugar tudo o que ele oferecia, disposta a dar tudo o que ele desejasse. Sua boca, seu corpo, sua alma, tudo o que ele quisesse. Deduziu que fosse a reação errada e que, de alguma forma, por experiência talvez, Sam a compreendeu. De súbito, ele se afastou, deixando-a fria e desamparada. Maldito idiota, estúpido, sentando-se a pele carente do calor dele, Marina se abraçou enquanto ele praguejava, bufando entre uma imprecação e outra. A emoção cintilante provocada pela magia de estar em seus braços outra vez escorreu para a sola dos pés, deixando para trás nada além de mágoa. Você me beijou, ela murmurou, espanando os fiapos de grama das saias. Você quis me beijar. Eu quis, ainda quero, inferno. Marina não sabia que reação esperar, mas certamente não imaginou avistar aversão no rosto do homem que acabara de beijá-la por iniciativa própria. Então, por que está reagindo dessa forma? Indagou baixinho. Apenas para me magoar? Em um átimo de segundo, ele se ajoelhou diante dela, tomando seu rosto entre as mãos. A última coisa que eu quero é magoá-la, Nina. Mas não sei mais como ficar perto de você sem
O polegar desenhou o lábio dela. Sam soltou de imediato. Maldição! Eu preciso ir antes que eu faça uma besteira ainda maior. Consegue voltar para casa sozinha? Ela empinou o queixo, da mesma maneira que encontrei meu caminho sozinha nos últimos 7 anos. A petulância divertiu. E Sam meio riu, meio gemeu. Por um segundo, ela pensou que ele iria beijá-la novamente. Então ele correu os dedos pelos fios encaracolados e resmungou algo que soou como maldito estúpido. Ainda no chão, Nina observou se levantar, mancar até o Colorado e montar com alguma dificuldade. Eu também não sei mais como ficar perto de você, falou baixinho, passando os braços ao redor do corpo, ao acompanhar com o olhar o melhor amigo desaparecer colina abaixo.